Uau! Você tem uma música inteira dedicada a você. Fantástico. Sonho americano. A música se chama American Dream, certo? Glória a Deus. Teremos apenas uma breve e muito rápida sessão e depois encerraremos e voltaremos realmente logo cedo pela manhã. Certo. 7 coisas importantes e cruciais relacionadas ao ministério que você recebeu. Uma delas é o que verdadeiramente perdoa. Não fique desconfiado do ministério. É muito importante que você realmente preste muita atenção ao ministério, pois ele é de suma importância e fundamental. Número 3, cumpra o seu ministério. Número 4, faça o número 4, seja sempre muito fiel e com total dedicação e com grande zelo no seu ministério. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Além disso, é exigido do dispenseiro. Agora, o que significa ser fiel? Significa ser constante. Amém. Significa ser verdadeiramente o mesmo. Ser fiel é ser sempre constante e inabalável. Tem que ser totalmente igual, sem desvios. Amém. Agora, quantos de vocês não têm, e não estou tentando dizer que tem boas qualidades, mas quantos nos disseram isso? Eu venho dizendo a mesma coisa há algum tempo. Quer dizer, eu fiquei realmente surpreso quando um pastor de Moçambique disse que eu prego sobre o quê? Missionário. A igreja missionária em Kumasi, em 1999. Sim. Ou seja, deve haver missão, missão Kumasi, não é? E hoje há missões. E acho que por causa disso, provavelmente tive algumas igrejas. Então, eu tenho muita fé que desse acampamento abençoado sairão grandes missões. Amém. Eu realmente acredito que sim. Amém. E eu quero que você e eu falemos agora com os nossos pastores mais velhos, por favor, neste momento. Ser fiel significa ser constante. Vejam, muitos de vocês, de fato, serviram ao Senhor com grande dedicação. Você é muito fiel. Você tem sido verdadeiramente muito fiel e constante. Agora, essa é a ideia principal e fundamental. Seja fiel até o fim, sempre e para sempre. Amém. Porque a Capela do Farol tem, de fato, 20 anos aqui neste local. 1994. Cheguei em 2014. Se fôssemos uma igreja de aniversário, este seria um grande aniversário. Sim. E há muito o que comemorar. Se não há nada para comemorar, o que eu diria que deve ser comemorado é a fidelidade dos pastores por 20 anos. É isso que posso dizer. Os pastores estiveram aqui fiéis por 20 anos como pastores leigos. Isso é algo grandioso. Então, agora é a hora de permanecer firme, ser constante na fidelidade e na obediência. E o que eu tenho compartilhado com vocês, vejam bem, agora é o momento de produzir seus próprios filhos espirituais. Sabe, se você já produziu igrejas, agora eu realmente quero que você produza seus filhos e suas crianças, e eu te digo, seus próprios filhos biológicos, aqueles que são a sua descendência direta, Deus os tocará. Você olhará para seus filhos e dirá: obrigado, Senhor. Sim. E eu sei que Deus vai abençoar alguns dos seus filhos por sua causa. Não por causa deles, mas por sua causa. Deus os tocará. Isso é. Veja bem, se você realmente tiver filhos, saberá que é somente o poder grandioso de Deus que pode fazer com que seu filho se sente na congregação assim e sirva ao Senhor com todo o seu coração. Porque as crianças têm a sua própria mente. E às vezes elas crescem.
Às vezes elas crescem e escolhem justamente aquilo de que você é contra. É isso que elas escolhem. Existem dois tipos de filhos: aqueles que escolhem contra você e aqueles que escolhem a seu favor. Estou te dizendo. E algo pode descer sobre o seu filho. Se você escolhe um partido político, ele vai escolher o outro. Tipo, se você escolhe, digamos, se você é democrata, ele vai escolher ser republicano. Se você escolher a igreja, ele escolherá outra coisa. O mundo, quero dizer, tudo diferente. Sim. Então Deus vai usar seus filhos. Então este não é o momento de ser infiel. Este é o momento de dar um exemplo constante aos seus filhos para que eles sejam estáveis. Porque assim como o divórcio físico afeta profundamente a estabilidade espiritual dos filhos, quando você se divorcia e se separa da família, ele também afeta de forma significativa o futuro e o sucesso dos seus filhos, de maneira duradoura. Há pessoas cujos filhos têm 23, 21 anos, que talvez estivessem sentados aqui, talvez se tornando pastores ou até mesmo sendo inspirados ou seguindo o caminho, mas porque seus pais saíram, eles estão completamente em outro mundo e em outra vida. Então, o que acontece agora é que a fidelidade de nós como ministros, em um certo estágio e idade, é quase como se o efeito disso não fosse tanto na igreja, mas em você como pessoa, em seus filhos e suas vidas, até mesmo em outras coisas. Sim, o casamento até mesmo dos seus filhos. Sim, porque você os desconecta e os divorcia completamente do que quer que seja seu verdadeiro lar e eles acabam ficando realmente totalmente confusos. Eles nem sequer sabem como se relacionar comigo de forma alguma. Talvez eu tivesse sido o melhor para eles. Eu teria me tornado. Talvez eu pudesse ter sido um exemplo para eles ou talvez eles até gostassem de mim. Porque há muitos filhos de pastores que me conhecem e gostam de mim. Quero dizer, você não preferiria que seu filho gostasse de um pastor do que, por exemplo, de uma estrela pop ou de outra pessoa, um jogador de basquete? Porque não importa o que você diga ou não, seus filhos estão escolhendo algum tipo de modelo a seguir. Por que desconectá-los daquilo que é uma bênção para eles? Estou te dizendo. Então, irmãos e irmãs, honestamente, este é realmente o momento de ser muito constante agora. Se você tem sido constante até agora, e eu sei por que estou dizendo isso. Porque há demônios que querem estragar e desestabilizar a paz e a ordem natural das coisas. Veja bem, quando algo acontece uma única vez, isso significa que um espírito maligno chegou e quer levar as pessoas consigo. Sim. Então, tivemos pelo menos um na América, um ou talvez dois na América. Esse espírito está aqui e ele realmente sente que nós não sabemos que ele está aqui, mas ele está por perto e quer levar um após o outro, sabe? Mas ele não terá sucesso a menos que você apenas flua com ele. E você flui com ele. Veja, os demônios são as coisas mais reais que existem. Veja, anjos e seres humanos sempre interagiram de forma muito significativa. Anjos e seres humanos, nós somos como irmãs, uma criação irmã, verdadeiramente. A Bíblia nos diz em Jó que os filhos de Deus se alegraram imensamente quando viram a criação deste mundo. Os filhos de Deus já existiam, sim, desde o princípio. Sabemos que eles estavam lá antes de nós chegarmos, porque quando Adão e Eva chegaram, alguém já estava lá. Então Jó nos diz que os filhos de Deus se alegraram quando os céus e a terra foram criados. Assim que este mundo passou a existir, eles começaram a infestar, tentando estragar as coisas completamente. E veja bem, porque somos uma criação irmã, nós temos um laço. E é como se, à medida que alguns deles caíram, esse fosse o momento de fazer outros caírem também. Mas veja, Deus, você pode nos perguntar, por que Deus não protege os seres humanos do diabo? Porque pelo mesmo motivo, pelo exato mesmo motivo pelo qual eu não quero estar com absolutamente ninguém que não queira estar comigo.
Eu não quero que ninguém entre para a igreja se realmente não quiser. E eu não quero que ninguém trabalhe para mim se realmente não quiser trabalhar. Eu não quero ninguém. Olha, veja, talvez alguns de vocês não tenham tido a chance de lidar com isso. Quando você prefere trabalhar em tempo integral, preferimos te dar dinheiro para ir embora se quiser sair. Talvez não te daremos dinheiro se quiser ficar, mas se quiser ir, talvez te daremos dinheiro para ir. Porque não queremos que ninguém fique aqui se não quiser estar aqui. Eu te digo, quando você tem pessoas que não querem estar com você e que são forçadas a estar com você, é como ter uma cobra em você, na sua cama. Sim. Então Deus está pedindo que as pessoas escolham. Você gosta de mim? Você realmente me quer ou quer alguma outra coisa? E o diabo, ele desempenha esse papel crucial, servindo como um teste importante. E é como se nós tivéssemos que escolher cuidadosamente o que faremos, de fato. E foi isso que Adão fez. Ele foi testado, sabe? Ele e sua esposa também foram testados. E então, veja, aqui estamos nós. E desde então, ele sempre esteve muito presente por perto. Você mal consegue fazer qualquer coisa sem que o diabo apareça na história. Jesus entrou em cena. Mateus capítulo 1, capítulo 2. Você sabe que ele nasce. No capítulo 2 ele já nasceu. Capítulo 3 é um evento marcante. No capítulo 4, Satanás vem encontrá-lo. Eles ficaram parados, separá-lo, acabar com ele. Sim. E depois disso, Jesus continuou encontrando e interagindo ativamente com demônios, manifestados em indivíduos, em pessoas e também em animais. Sabe, você lê alguns textos históricos e descobre isso depois. Não, não. Quando o apartamento de Noé chegou, foi porque os filhos de Deus tiveram relações sexuais. Houve manifestações de Deus na terra? E se para ter relações sexuais, eles devem ter se tornado seres humanos para ter relações sexuais? Sim, como eles se tornaram. Então é como se alguns dos homens estivessem como se fossem anjos. Eles se transformam em anjos, em homens. É assim que você conhece os anjos, transformando-se em homem. É por isso que eu disse que muitos interagiram com anjos. E claro, alguns de vocês fizeram sexo com certas pessoas e mudaram depois disso. Se ele fosse um anjo. Olha, há pessoas que dizem, eu nem sei com quem já dormi. Muitas pessoas, elas nem sabem com quem você dormiu, você não sabe com quem dormiu. Não olhe. Eu digo, o que você é? Você sabe do que estou falando. Você dormiu com pessoas, você não sabe quem elas são. E então você dá à luz uma criança ou tem algum tipo de espírito em você. Então quando Deus viu que toda a criação havia sido destruída por essa interação, ele quis acabar com todos eles. Se você ler alguns dos textos antigos, quando o dilúvio veio, todos os seres humanos morreram. Mas os anjos caídos e seus descendentes, seres humanos misturados com anjos. Os anjos não morrem, então eles não podiam morrer. Então os vigilantes, os próprios anjos que vieram fazer isso estavam lá. Irmão, 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 levante-se. Onde está? Onde está o... Deve ser este aqui mesmo. Não, 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 não. Este aqui. Você não sabe como fazer isso? Venha, venha. Não, 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 não é assim que se vem. Não, não, para baixo. Venha. Vire-se, por favor, vire-se agora, rápido. Apesar de ainda não serem nem mesmo 11 horas da manhã, um horário relativamente cedo para o dia, seus olhos já estão visivelmente pesados e se fechando lentamente, indicando um cansaço profundo e uma necessidade iminente de descanso, o que é bastante incomum para esta parte do dia. Deve haver água. Por favor, prepare sua Coca-Cola. Essa aí, nós vamos usar essa aqui com certeza. Tem açúcar nela, não é mesmo? Ela é absolutamente, extremamente doce. Ei, você está realmente aí prestando atenção por um acaso? Agora mesmo? Sobre o que eu estava te falando? Eu sabia o que eu estava te falando. Eu queria ver se você sabia o que eu estava te falando.
Então, quando veio o dilúvio de Noé, alguns você sabe, dos textos asiáticos nos contam isso. E quando o dilúvio veio, os vigias dos anjos e sua descendência escaparam. Eles escaparam e esperaram. Eles escaparam e ficaram esperando. Sim, claro, eles escaparam e esperaram. Tudo isso está implícito, mesmo sem vermos isso na Bíblia. Mas há alguns textos que incluem tudo isso. Eles devem ter. Caso contrário, como você explica que depois do dilúvio, os gigantes aparecem novamente quando Josué está prestes a entrar na terra prometida? Todo o fiasco da terra prometida aconteceu por causa desses gigantes que estavam lá. Eles eram verdadeiros gigantes. Josué era filho de anarquista. E há outros gigantes antes, mas eu não. Tenho certeza de que você não os conhece. Então não quero mencionar na Bíblia que eles são Emins e Zimins. Sim, quando você verifica o significado dessas palavras, todos são gigantes, Emins e Zimins. E depois de Josué, Davi enfrentou Golias e o irmão de Golias é Bibno. E outros gigantes do rei de Bassachã. De onde vieram esses caras? E os dinossauros. E você descobre que esses anjos, esses espíritos, eles são como... É como se, seja lá o que os seres humanos estejam fazendo, eles vieram para estragar, para corromper. E eles cometeram muitos e diversos tipos de pecado contra os homens e também contra os animais. É por isso que você encontra, tipo, dinossauros e uma mistura de répteis e aves, por exemplo. Sim, eles têm características parecidas com as de lagartos. E então, com o rabo de osso de peixe, o das aves e seus ossos são ocos. Se você assistir Jurassic Park, vai ver que eles são tanto aves quanto répteis, misturando os animais. Quando você lê Levítico, você vê que ele guerreia contra todas essas coisas. Mas todas essas coisas foram eliminadas. E os gigantes e tudo mais voltaram. Então, irmãos e irmãs, vocês dificilmente podem fazer alguma coisa, pisar nesta terra e não interagir com demônios. É difícil estar na América sem encontrar demônios. E se você for propenso a isso, eles vão te tirar. Eles levarão você e sua família para passear. Sim, se você é propenso à depressão, é propenso ao orgulho, é propenso a um espírito independente, é propenso a se abrir para Lúcifer. Você está fora. Sim, é só uma questão de tempo. Algo vai falar com você. E antes que você perceba, você junta as peças. Estou fora. Sim, é só uma questão de tempo. Mas por 20 anos, esses demônios não conseguiram afetar muito a igreja. E eu estou dizendo para você, se eles conseguem levar um ou dois, você deve esperar que eles estão tentando levar 3 ou 4 e que ainda estão por aí. Sim. Então, você não deve tomar isso como garantido. E é por isso que eu estou dizendo para você ser fiel. É como se eu estivesse dizendo para você ser leal. Você tem que ser fiel no seu ministério até o fim. E eu não estou dizendo que a maneira de você ser fiel é ver os jovens como seus produtos. Isso é o que vai te dar alegria. É isso que estou dizendo. Quando eu vejo alguns de vocês na América, quero dizer, alguns de vocês me tratam como uma celebridade, como se ficassem felizes em me ver e outros não. Mas isso não é o que eu preciso. Se você fizer a obra à vontade de Deus, se você fizer o trabalho que eu preenchi com mais alegria, estarei mais perto. Eu serei seu amigo. Sim, serei seu amigo. Não é? Ah, bispo. Ah, bispo. Olá, bispo. Que bom ver você, bispo. Ó, bispo será. Isso não é fácil. Obrigado. Fico muito feliz que você esteja feliz em me ver, mas não é realmente isso. Trata-se de fazer o contrário. Ezequiel 32. 3. Coloque de volta. Ezequiel 33. É isso que está acontecendo. E carregue. Tu és para eles como uma canção muito agradável de alguém que tem uma voz suave e sabe tocar bem um instrumento. Pois eles ouvem as tuas palavras, mas não as praticam. Amém. Amém.
Tente fazer algo significativo e impactante para o Senhor. Tente levantar os jovens entre vocês que são pastores. Pastores mais antigos nas igrejas têm um jovem como pastor. Eu, pessoalmente, nomeei muitos jovens como pastores em diversas ocasiões. Até minha pequena cadela, que é minha principal anciã, há mais de 19 anos. 20. Eu nomeei todos eles como pastores. Quando não estou lá, eles estão pregando. Oh, sim. E eles são bons pregadores. Sim. Você vê essa garotinha assim? Uma criança magrinha como essa? Sim. Pregadores pregam poderosamente. Eles são até mesmo os fiéis. Meninos e meninas muito pequenos pregando para 1000 pessoas. Sim. Sim. Por que não? Por que não? Quando eu tinha 18 anos, eu não estava pregando. Quando eu tinha 19 anos, eu não estava pregando. Quando eu tinha 20 anos visitando, eu estava visitando mapas. Então seja fiel. Eu sou. Eu sou. Veja, você nem sabia que estava comemorando um aniversário. Eu vim te dizer, Charlie está fazendo 20 anos de aniversário. 20 anos de aniversário. Talvez seja por isso que o Senhor me disse para vir e acampar aqui para o acampamento de 20 anos de fé. 20 anos da sua fidelidade. Você não mudou. Você não se voltou contra mim. Você não ficou bravo. 20 anos. Você mora na América, eu moro em Gana, e você manteve sua fidelidade a mim e eu a toda a igreja. O bispo Joel esteve aqui. Quero dizer, é uma coisa maravilhosa. Vale a pena agradecer a Deus por 20 anos de fidelidade aqui na América. Sim. E ainda há mincha na igreja. Diga a alguém, não sei se você está aprendendo essa palavra nova, mas há uma palavra nova aí. Há um novo termo na igreja. Chama-se mimina. 20 anos de mincha na igreja. Eles ainda ficam felizes em me ver depois de 20 anos. E todos vocês aqui são apenas uma pequena parte da igreja. A pequena parte da igreja. E veja, minha pequena reclamação é que não estou vendo as pessoas que você está cobrindo. Sim, eu quero vê-los. Quero que você tire o cobertor e os retire da igreja e diga, esse é o seu pai. É isso que o bispo Sai tem feito todos esses anos. Ele sempre aponta para as pessoas que ele é o verdadeiro pastor, o pastor principal. É por isso que eu posso sair do Kadesh e voltar para o Kadish. Eu nem sinto isso. Ah, será que as pessoas gostam de mim? Não, ele representa. Veja, ele é o verdadeiro pastor do passado. Nós estamos ajudando. Ele é o principal. Todas as pessoas que trabalham comigo, muitos deles vão até ele primeiro. Ele diz, ah não, aqui, é por aqui. Abra a porta, venha ver. Sim, é uma bênção. É uma bênção. Mas alguns de vocês os cobriram de preto e disseram que esse homem é um extremista. Só para você saber, nós somos pastores normais. Sabe, é só ouvir nossas pequenas mensagens, tudo vai ficar bem. E então não chegue muito perto. Você sabe quando chega muito perto. Antes que eu percebesse, você já está em ministério em tempo integral. Vá com calma. Matar-se por Jesus vai acontecer com você. Não faça isso. Não faça isso. São seus filhos. São seus filhos. Sim, seus filhos. Sim. E você cumpriu uma missão. Você sabe disso. Eu acabei de chegar da Dinamarca. Quero dizer, o cara está naquele país há 20 anos pregando e a igreja que ele tem é como muitas das igrejas que temos aqui. São 20 anos de missão. Sim, é isso que você pode encontrar em lugares como esse. Vocês foram missionários, mas não sabem. Sim, vocês foram missionários aqui. É verdade, vocês vieram aqui por outro motivo. Mas o motivo foi transformado no caminho. Sim, o motivo foi completamente transformado. Eu tinha um grande sonho, o sonho americano. Mas agora eu tenho outro sonho. Eu tenho outro sonho, construir o reino de Deus. Quantos de vocês não tinham o sonho americano? Vocês tinham sonho americano. Só uma pessoa está admitindo que tinha um sonho aqui. E o resto de vocês tinham o sonho japonês ou o quê? Então por que vocês não levantaram a mão? Todos vocês. Vocês têm um sonho melhor. Mas isso não significa que vocês não tinham. Vocês tinham o sonho americano.
eu preciso que a fidelidade de vocês continue por mais 40 anos de total e completa fidelidade. 40 anos de fidelidade. 40 anos de fidelidade. Mais 20 anos. Vamos continuar por 20 anos. Com 28, a maioria de vocês estará assim. Assim, você seja. Você ficará feliz. Você diz, bispo, quando você veio falar conosco sobre esses jovens, não entendíamos. Mas agora olhe para nós. Alguns de vocês vêm aqui. Eu sou cego. Não consigo ver com este olho. Eu lhe digo, mal consigo enxergar. Eles têm que me levar para todos os lugares. Sim, mal consigo enxergar. Eles estão me levando para todo lugar. Estou muito feliz por ter tentado criar alguns jovens. Agora, em vez de uma igreja, temos 15 igrejas. E eu nem preciso estar em nenhuma das igrejas. A todas as pessoas, todos esses jovens, os jovens eles são passados. Mesmo agora, eles estão na casa dos 40. Uau! Então você os chama e diz, escute meu filho, venha, você precisa de outras pessoas mais jovens do que você. Sabe, você está ficando velho. Deve haver novas missões, deve haver novos pastores e também novos obreiros. Amém. Se você puder fazer sexo, sim. Posso acreditar firmemente que se você pode fazer sexo, você pode ter uma igreja. Por quê? Porque não por ser algo muito sexual. É algo que pessoas adultas e maduras realmente fazem e você de fato está exatamente fazendo ou já fez isso. E se você for capaz de fazer algo que os adultos devem fazer, algo que somente os adultos devem fazer, você não deve fazer o que está fazendo, ou já fez e sabe tudo sobre isso. Mesmo que não tenha feito por meio de videoaulas, você fez, você fez. Você descobriu tudo. Cursos online. Uau, uau. Diga a alguém que serei fiel. Eu serei sempre fiel. Número 5. Aprove-se como ministro. É isso que você deve fazer. Aprove-se no ministério. Aproveite-se bem. 2 Coríntios, capítulo 6. Através da paciência, das aflições, das necessidades, das angústias, etc. Agora, se você observar cuidadosamente em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4, diz: mas em todas as coisas nós aprovamos a nós mesmos. Sabe, aprovar significa como tornar algo completamente infalível ou provar de forma conclusiva que você é realmente um ministro de Deus. Em quê? Com muita paciência. Veja bem, você prova a si mesmo e prova o seu ministério, na paciência e depois nas aflições. Certo, ninguém jamais disse que tudo seria muito fácil, não é mesmo? De fato, em absoluto, realmente. Se você espera que as coisas sejam fáceis, então peça demissão agora. Simplesmente renuncie e esqueça tudo. O ministério, de fato, não é fácil. Amém. O ministério verdadeiramente não é fácil. Em meio a aflições, em profundas necessidades, em grandes angústias, realmente, em todas as circunstâncias. Há coisas no ministério que vão ser angustiantes. Amém. Em açoites, espancamentos e fortes pancadas ao entrar. Você deve ser capaz de receber água, refrigerante e tudo mais, e outras coisas sendo jogado em você sem ficar bravo. Diga sem qualquer tipo de irritação. E se você fizer cara feia, vamos bater em você de novo. E você deve ficar feliz por ter sido batido. Tem uma na igreja. Prisão. Quando você começa uma igreja, é como uma prisão. Você não pode mais ir a lugar nenhum. Todo domingo você tem que estar lá. Sim, foi isso que aconteceu comigo quando comecei a igreja.
É como se eu não pudesse sair de férias, porque essas pessoas estão sempre lá. É uma espécie de prisão. Em meio a tumultos, em trabalhos, em vigílias, um trabalho verdadeiramente árduo. É por essa razão que as igrejas de algumas pessoas não crescem. Eles não se dedicam ao trabalho. E porque eles não trabalham duro, isso não prova que são bons ministros. Ou você sempre pode ver a igreja de um pastor trabalhador. Você está vendo isso, Charlie? O cara não descansa. Ele está sempre em movimento. Ele não fica só deitado. Até mesmo seus membros, para que estejam neste acampamento, com muitos membros no acampamento, geralmente é por causa do pastor, do jeito que ele mobiliza as pessoas. Geralmente é o. Quantos de vocês, seus pastores, os mobilizaram e os pressionaram para se levantarem se forem superiores? Qual igreja? Que igreja é essa? Bronx. O que são as pessoas do Bronx? Ficar de pé. Pessoas do Bronx. Sim, alguns no aeroporto a caminho daqui. Os voos deles foram cancelados. Quem é seu pastor, reverendo? Quem? Brilhantes. Sim. O que você diz? Ele mobilizou você. Nós não temos opção. O que você quer dizer com vocês não têm opção? Me dê um microfone. O que significa não ter opção? Ele só descobre apenas quem não está vindo. Ele só descobre. Sobre esses. Ele procura por aqueles que não estão vindo. Ele não pergunta se você vai ou não, porque afinal todo mundo vai. Olá. Olá. Você vai dar um volume antes que algo aconteça com você aí atrás? Basta dar um volume, ok? Diga novamente. Ele não nos dá opção. Ele não lhe dá nenhuma opção. Uma opção de quê? Ele nem pergunta se você vem. Ele sabe que você está vindo. Ele sabe que você está vindo. Começamos pelo Pai. Você está vindo. Sim. Realmente, são eles. Eles estão todos estudando aqui. Pessoas do Bronx. W. Isso é realmente muito, muito fantástico mesmo. Você também é do Bronx, por acaso? Fênix? Não, espere. Estou falando com o Bronx. Mas por que você se levanta se não é do Bronx? Tenha muito cuidado, ok? Similar. Veja bem, há alguns membros que já estão por conta própria, agora realmente muito motivados, talvez por meio de podcasts ou algum outro motivo importante. De qualquer forma, eles vêm por conta própria. Mas há aqueles que estão aqui porque o pastor é tão insistente que ele vai até fazer você vir antes mesmo de você se viciar em vir para os acampamentos. É por isso que vejo aqueles que vêm para os acampamentos, eles vêm sempre para os acampamentos. Sim. Você percebe isso pelo pastor, estou te dizendo. Então, não estou dizendo que outros pastores não estão indo bem, mas pelo menos o pastor do Bronx, o pastor Hafford, que está gritando o nome Hanford, por favor, levante-se. Se você gritou o nome Hafford, por que você grita o nome Hanford? O reverendo fez o quê? Me dê. Não é um bom pastor. Venha. Nadolin, venha rápido. Ele disse que o reverendo Ramsell não é um bom pastor. Você está vindo. Você está vindo. Você tem que estar aqui. Aqui está. Sem desculpa. Não há desculpa. Você abrirá um caminho. Você abrirá um caminho. Você encontrará dinheiro. Encontrará. Virá. Você virá. Resumindo, fundo. Linha. Por quem? Dito por quem? Reverendo Randford. Reverendo Ramsford. Uau! De que país é, você sabe, Tatalas? Dallas. Uau! Onde estão os Dallassianos? Fica de pé. Deixa-me ver o pessoal de Dallas. Uau! Você virá. Você vai... Encontrar dinheiro. Dinheiro e o quê? Mais uma vez, todas as desculpas. Não há desculpa. Não há desculpa. Fale com seu supervisor. Fale com seu gerente. Falar com... Seu supervisor. Sim. Fale gerente. Sim. Uau. Tiraremos dinheiro de quem não for. Dê dinheiro a quem não tem. Vai pegar dinheiro, pega dinheiro.
É isso que estou dizendo. Veja, quando você é experiente, você vê todas as coisas que você acha que são pequenos truques. A maioria das pessoas não consegue vir. Este disse que está tendo este serviço de supervisão. E este disse que era o serviço do gerente. Mas quando você tem experiência, disse o gerente, comece a trabalhar. Nós vamos. Sem bobagens de gerente. Encontre uma maneira de ir. Sim. Você acha que não sabemos disso? Você acha que eu não sabia que organizamos esse acampamento na segunda-feira? Numa segunda e terça-feira. Eu sei que estamos tendo, já faz 20. Olha, a essa altura eu já deveria saber uma ou duas coisas. 20 anos desse trabalho neste país. Pelo menos sei alguma coisa. Uma ou duas coisas podemos até não conseguir, mas se as pessoas quiserem vir, elas virão. E se os pastores fizerem com que venham, eles virão. Você ouve seu pastor dizer, meu amigo, não existe isso de você não vir. Nós vamos. Nós vamos. Comece a cantar agora mesmo. Nós estamos indo com o céu, sabe-se lá para onde. Sabemos com toda a certeza que iremos. Nós conseguiremos, pois Deus sabe exatamente como chegaremos lá. Sabemos que seremos sempre e verdadeiramente simples e humildes. Vai ser difícil. Sabemos que a estrada será lamacenta e acidentada, mas chegaremos lá. Só Deus sabe como chegaremos lá. Sabemos que conseguiremos. Nós sabemos que iremos. Sabemos que iremos. Depois de 20 anos ouvindo todas essas coisas que você deveria ter dito a alguém que acabou de chegar à América pela primeira vez. Mas alguém que vem aqui há 20 anos deve saber uma ou duas coisas. E vocês dois devem saber uma ou duas coisas. Amém. É bom ver todos vocês, e tenho certeza que os pastores podem. Tenho certeza de que todos vocês se mobilizem. E aqueles cujos membros têm uma boa desculpa porque você é o pastor deles, devem mudar para não perder sua recompensa. Sim. Exponha seu povo ao que é bom. Vejam, alguns de vocês preferem esconder seus membros de mim. Você viu aquele dia em que alguém disse, não quero que meu marido seja amigo do Bishop. Sim, não quero que meu marido fique por perto. Se você trabalha em tempo integral, sabe que está trabalhando no banco. Quando tornou amigo do bispo, antes percebesse, viria para o ministério em tempo integral. Você não quer que seu marido seja meu amigo. Porque se ele se tornar meu amigo agora mesmo, saiba que ele vai dizer que está chegando à maioridade. Então vamos mantê-lo longe. Olá, sem problema. Ele encontrará outro amigo. Quando ele encontra o outro amigo, você vem chorando. Bispo, the one. Você não sabe o que eu estou passando. Você realmente não sabe como é ser casada com alguém que faz isso e aquilo e outras coisas e blé. Eu não sei como é quando ele queria se aproximar de mim. Você diz que não quer que ele fique próximo, mas se ele se aproximar de mim, ele vai começar a ter ideias. Eu tenho um ministério em tempo integral. Olha, então mantenha ele longe de mim ou do seu filho. Olha, eu não quero meu filho. O bispo disse que o filho dele vai ser, seja lá o que for. Deixe-me ficar com meus filhos. Deixe-me dar meus filhos. Ok, seu filho vai chegar até você um dia e dizer, Papai, eu realmente percebi que eu sou mesmo uma mulher agora. Aí você começa a dizer, não, então veja. Eu deveria ter deixado meu filho se aproximar do... ó bispo. Ser uma criança de uma primeira vida teria sido melhor. Sim, teria sido melhor. Seu filho virá e lhe contará. Para muitas pessoas, você sabe, é um espírito homossexual. Tem bastante por todo lado. Sente-se. Muitos meninos acham que não têm certeza se são meninos ou meninas. Muitos garotos, se você começar a conversar com eles, eles contam. Sabe, às vezes eu tenho, às vezes eu publico. Não sei o que sinto, o que estou sentindo é para corrigir esse caminho ou aquele. Não é o que estou imaginando, é o que é.
eu ouvi isso. Sim, porque eu sou praticamente um pastor. Você não conhece os meninos. Tive que dizer que você não é uma menina como pastor. Eu disse que você não é uma garota. Eu provo a elas que elas não são meninas. Eu expliquei a eles que você não é uma menina. Não dê ouvidos a isso. Eu explico isso a eles clinicamente. Você não é uma menina. Você não é como uma menina. Não há nada de menina em você. Há para realmente salvá-los, para salvar suas preciosas vidas. Você não conhece os filhos das pessoas que ficaram ali para lutar por eles? Você não é uma menina e não há nada de menina em você. Ele disse que você não quer que eles fiquem muito próximos disso, senão eles vão acabar se tornando um ministério em tempo integral. E agora, infelizmente, vai ser uma misericórdia homossexual em tempo integral. Então, meus amigos, sejamos fiéis. Vocês têm sido fiéis por 20 anos. É um aniversário. Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus por muitos 20 anos de fidelidade. As pessoas têm muita inveja da verdadeira e inabalável fidelidade. É o que temos. E o diabo gostaria de destruir tudo isso. Mas não vamos permitir isso. Ei, não vamos permitir. Número 6. Dedique-se agora com todo o seu coração e alma ao ministério. Exorto-vos, meus queridos irmãos, pois vocês bem conhecem a respeitável família de Estéfanas, que foram as primeiras e preciosas primícias da região da Acaia. 1 Coríntios 16:15. Dedique-se ao ministério e que eles se dedicaram ao ministério em favor dos santos. Qual versão você usa aí? NSB satisfeito. Eles se dedicaram completamente e verdadeiramente ao ministério do santo. Seja sempre totalmente dedicado ao ministério com fervor. Amém. Devotado. Seja profundamente e verdadeiramente dedicado ao ministério. O que significa ser genuinamente devoto? Significa entregar completamente seu coração, sua alma e dar integralmente tudo de si ao ministério. É uma coisa realmente boa e essencialmente gratificante ser devotado a Deus e ser sinceramente devotado ao ministério de Jesus Cristo. A que outros trabalhos você gostaria de se dedicar? É realmente uma coisa boa. Então, já que você recebeu um ministério, todas essas devem ser as respostas de um cristão ao seu ministério. Seja totalmente dedicado ao ministério. Aprove-se plenamente no ministério. Preste muita atenção ou atente cuidadosamente para o ministério. Cumpra o seu ministério. Seja fiel e dedicado no seu ministério. Não se canse, nem desanime do seu ministério. E, por fim, não receba o seu ministério em vão. Em vão. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 6, nós, pois, como cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais a preciosa graça de Deus em vão. Veja bem, a Bíblia nos diz que recebemos o ministério de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, com um profundo senso de responsabilidade e dedicação, com grande zelo e um compromisso inabalável e um propósito divino. Amém. Agora, nós não devemos receber o ministério de Deus em vão ou de forma inútil. E era isso que eu estava lhe dizendo. Já que alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Vamos trabalhar para Deus. Amém. Já que temos este ministério como recebemos, não temos fé. Não deve ser em vão, como se fosse realmente inútil depois de toda a gentileza e carinho que lhe foi demonstrada. Você está feliz por estar vivo, Charalei? Graças a Deus pela vida. Graças a Deus que você está sentado aqui vivo. Similar.
Eu não sei se você conhece Kamal Ladumo, ele era um jornalista muito conhecido em Gana, da BBC, mas a morte dele, sabe, foi numa tarde de sábado, quando eu recebi uma mensagem. Eu disse, que tipo de piada de mau gosto é essa? E eu disse para a pessoa que me enviou a mensagem de maneira bem clara e direta, para não ficar espalhando essas histórias completamente estúpidas e sem sentido por aí. E a pessoa pediu desculpa. Ele pediu desculpas e disse, bem, me desculpe, bispo, tenho certeza de que não é verdade. Não é verdade. Eu disse, não envie esse tipo de coisa. Mas não era. Quero dizer, então, alguns minutos depois, começamos a receber mais notícias. Ele morreu. Uau, assim de repente, 41 anos de idade, assim como você está sentado aqui, sabe, você agradece a Deus se ainda está aqui, porque realmente poderia estar morto e já ter sido esquecido há muito tempo. Completamente. Verdadeiramente. Será que a graça dele deve ser em vão? A graça dele de estar vivo. Agradeça a Deus por você estar aqui. Amém. Quero dizer, não por muito tempo mais, mas você ainda está aqui. Daqui a 50 anos você estará aqui. Não é provável que algum de nós ainda esteja respirando. Se eu estiver vivo daqui a 50 anos, terei 100, quase 101 anos. E quero dizer, é possível. É possível. E eu teria que pegar um pouco da unção e da sabedoria de Adão, Noé, Lameque e Jared, daqueles grandes e antigos patriarcas. É preciso a graça de Deus para continuar vivendo, para continuar respirando. Existem tantas razões pelas quais você poderia estar morto. Tantas doenças que podem acabar com você. Tantos tipos de câncer. Sabe, eu estava em Seattle, conversando com um pastor muito estimado de lá. Ele até já faleceu, infelizmente. E eu disse a ele que, sabe, a coisa que mais profundamente nos afetou foi a triste morte da Missy Sack. Eu disse que, desde o momento em que entrei oficialmente no ministério, uma das coisas mais significativas que realmente me afetou profundamente e também impactou a igreja de maneira considerável foi exatamente isso que estamos discutindo. E ele então disse, porque você é jovem. Ele simplesmente afirmou, de forma direta e clara, porque você é jovem. Eu disse, o que você realmente quer dizer com isso, de fato? Eu disse, então, conforme você for envelhecendo, com o tempo, assim sendo, você verá muito mais, com certeza. Sim? Bem, eu disse que era isso. Ele disse, você é jovem, sua igreja é mais jovem. Ele disse que muitas pessoas morreram em nossa igreja, uma após a outra, assim. Sim. Uau, E eu nem sabia quando deixei o assistente dele naquela época que ele tinha sido diagnosticado e eles o chamaram pelo jeito que ele estava. Ele disse, olhe para o funeral dele. Ele escreveu um livro e contou como foi diagnosticado. Ele só foi fazer um exame de rotina, um simples exame de sangue. Então ele estava dirigindo a caminho de um casamento no Oregon. Ele estava a caminho do casamento. Então ligaram para ele. Ele estava em um cartão. Doutor, olá, este é o teste que você fez para o seguro. Nós encontramos o que quer que seja. Sim, e você tem. Então eles mencionaram a doença. Ele disse, o que é isso? Ele disse, é um câncer disto e daquilo. Bem, ele disse, não me sinto doente. Não, você não se sente doente, mas tem isso. Então, o que foi dito? Você tem 3 anos. O que ele era? Ele ficou coberto de suor frio a caminho do casamento. E quando ele chegou ao casamento, estou dizendo que a graça dele não deve ser em vão. Se você está respirando, é a graça de Deus. Ele disse que quando chegou ao casamento, estava confuso. Ele estava com sua esposa. Eles só ligaram para você e disseram, ok, você sabe, esses são os dias restantes. Sim. E então, quando ele chegou ao casamento, depois do casamento, houve uma recepção. Eles estavam apenas passeando por aí. Então a senhora de repente veio até ele com um propósito. Olá, como vai?
há muito tempo. Como está o seu marido? Como isso diz? Ah, sim, você sabe, ele morreu. Ah, como? Por quê? Ele mencionou a doença. A doença era a mesma que tinham acabado de lhe contar ao telefone. Era essa a doença. Disseram a ele no casamento: ah, meu marido acabou de morrer. Ele disse que ficou confuso. Ele saiu do casamento. Ele disse: saímos do casamento imediatamente e fomos para o hotel. Esse foi o começo. Sim, mas antes mesmo que ele pudesse morrer, o pastor assistente dele morreu. Sim, antes mesmo que ele pudesse morrer, todo mundo achava que esse aí ia morrer. Ele não morreu. A irmã, que era jogadora de basquete, saudável, totalmente normal. Então eles foram para uma convenção, assim como esta. Nós temos a convenção. A esposa dele me disse: olha, tenho 49 anos, nunca pensei que seria viúva nessa idade. Nós terminamos. Estávamos tão cansados, nós dois deitamos na cama e dissemos: estamos muito cansados. Esse programa, todo ano, eles fazem essa convenção e eles deitam, eles dormem no meio da noite. Então ela só ouve o marido respirando. Ela empurrou e disse algo. Você sabe, às vezes, quando seu marido está respirando, você o empurra para que ele respire melhor e você pare de roncar. Sim, mude a posição, mude seu estilo. Não foi assim, não foi bem assim. Era outra coisa. E ele continuou a fazer aquela respiração. Ela deveria perceber que há algo errado. Ela ligou para o 911, é isso? É um número de telefone que você liga para o 901. Faz isso, coloca isso assim quando eles finalmente chegam. Veja bem, ele está completamente morto. Deixe-me dormir. Nada. Não, tchau, não, nada. Nenhuma doença, nada. Simplesmente morto. Ela disse que meu marido era realmente muito alto demais para caber no caixão. Ei, o que você vê? Meu Deus, com todas as pessoas passando por coisas. Foi por isso que estou explicando para você que está aqui. Você está ao redor de tudo que vê, você está até feliz. Tem um mion na igreja que você se sente completamente normal. Ou mesmo que se sinta normal, eles nem sequer te deram um diagnóstico médico adequado, uma avaliação completa. Charlie, por favor, veja isso realmente como a graça de Deus. E veja, quando você é jovem, sabe, quando você tem certa idade, nunca pensam em certas doenças. Quando você se apresenta no hospital e diz: ah, estou sentindo isso. Eles perguntam: quantos anos você tem, por favor? 23. Ah, você provavelmente está comendo, você comeu algumas, quero dizer, maçãs e maçãs. Você estará bem amanhã, não se preocupe. Sim. Quando você fica mais velho e menciona esse mesmo sentimento, você pergunta: quantos anos você tem? Você foi mencionado? Ó, tudo bem. Não quero que você fique alarmado. Não há problema. Sabe, precisamos fazer alguns exames e isso, aquilo. Antes que você perceba, já se juntou a outra ala da igreja, tornando-se parte integrante e ativa da comunidade religiosa. Então eu quero te pedir, meu amigo, não deixe que essa vida que Deus te deu na América seja em vão. É uma oportunidade. Estou te dizendo. Quão difícil é para alguém sair de Gana com passaporte ganês ou nigeriano e entrar na Guatemala. Eu vi alguém, mas não sei se realmente vi. Para entrar na Guatemala. Você nem consegue entrar. Primeiro de tudo, nem existe embaixada em Gana. Embaixada da Guatemala. Ou embaixada do Chile. Não existe nada disso. Não existe embaixada da Argentina. Você está aqui. Você tem tudo. Basta decidir ir aprender espanhol. Vá fazer um curso ou você patrocina seu filho. Quero ir fazer espanhol por 3 anos. Vá e comece uma igreja. Essa é uma par. Você não quer ela. É incrível.
Você vai para a universidade aqui mesmo, realmente no estado de Michigan. Você é verdadeiramente americano de corpo e alma, com o seu sotaque distintamente americano. Tenho que enviar missionários de Gana, de Kumasi, de Mancozim para o Caribe. Enquanto você estiver aqui, por favor, fique à vontade. Por 20 anos. Quantos missionários saíram daqui? 20 bons anos. Quando o poder glorioso e maravilhoso de Deus se move, Ele é capaz de te levar de Nova York para Atlanta. O poder de Deus, um grande e imenso poder, é absolutamente necessário na América. O poder de Deus, grande poder, é capaz de te mover para conseguir o mesmo emprego em outra cidade, ganhando os mesmos dólares. Só para se mover um pouco, só um pouquinho. Ei, o poder de Deus está te fazendo sofrer. Você nem vai se dar ao trabalho de procurar na internet para descobrir que a Samoa, eles estão até procurando americanos, seja lá o que for, para fazer isso, aquilo e aquilo outro. Não estou te pedindo para fazer nada, só para ir. Nossos dias estão de fato muito contados. Nossos dias estão realmente, verdadeiramente contados. Estou te dizendo com toda a certeza, sem dúvida alguma, nossos dias estão definitivamente contados. E Deus espera que não desperdicemos esses preciosos dias que nos foram dados. Um dia eu tive uma certa visão, ou seja, realmente um sonho. No sonho, eu estava na minha própria casa, na sala de estar, e 2 pastores que já tinham falecido. Estou terminando esta história porque vamos dormir, mas por favor, ouça isso com atenção. Eles morreram, esses 2 pastores, e foram para o céu e depois voltaram à terra. Eles eram homens mortos e vieram diretamente à minha casa. Eu preparei a mesa e todos nós nos sentamos na sala de estar para jantar, eu e 2 pessoas falecidas. Então eu perguntei a eles: que nova e importante mensagem vocês têm para nós aqui, neste mundo? E eles disseram: uau, primeiro de tudo, eles me deram 3 mensagens, não sei lembrar. Um deles disse: primeiro, surpresos por termos morrido. Nunca esperávamos morrer. No segundo ponto disseram: sabe, desde que chegamos, você é a última parada antes de voltarmos para o céu. Ele disse que viemos e andamos para ver as igrejas e encorajar. Ensinamos nossas músicas antigas. Eles não queriam ouvir nossas músicas, eles não estavam interessados na nossa música. Todas as coisas antigas que nós, do tempo que estivemos aqui, eles não estão interessados nisso. Então ele me disse: esta é a sua hora, Charlie. Esta é a oportunidade. É a sua hora. Sim. Não espere até não ter mais tempo. Aí você começa a correr. Correr. Correr para fazer o quê? Corra agora. Não seja devagar demais. Sim, não seja devagar demais. Caso contrário, Deus vai escolher outra pessoa e usá-la. E essa pessoa vai pegar a sua coroa. A pessoa vai receber a sua recompensa, porque você não agiu quando deveria ter agido. Que você seja sempre fiel e verdadeiramente dedicado. Quais são as 7 principais coisas que você deve fazer com o seu ministério? O número 1 é o quê? Não seja o quê? Cansado. Número 2, eu realmente não consigo ouvir você agora. Tome cuidado. Prestar atenção. Prestar atenção em quê? Sua conta bancária, não é? Para seus impostos, não é? Prestar atenção em quê? Seu ministério número 3. Cumpra-o. Nós cumprimos nosso ministério na América. Não consigo ouvir vocês. Cumprimos nosso ministério na América. Cumprimos nosso ministério na América. Depois de 20 longos anos aqui, cumprimos? Não. Pergunte a si mesmo. Estamos em 20 estados, 24 estados. E em quantos estados você está? Então, em 20 anos, não conseguimos ir a todos os estados da América de fato.
Kojo, não poderíamos ter ido para todos os estados da América depois de 20 anos? Quem você acha que vai ser? Quantos anos de idade você tinha quando se tornou um pastor, por favor? Seria 20 anos? 29. Você se tornou pastor e começou a fazer esse trabalho antes dos 29 anos? Por que não temos pastores na faixa dos 20 anos? Você sabe quando foi a última vez que verificamos? A vida toda, pois havia apenas alguns pastores com menos de 30 anos de idade, muito poucos, porque os jovens são assim dos dois lados. É culpa dos pastores mais velhos e também é culpa dos jovens que, quando dizemos para ir e participar, começam a inventar desculpas e pretextos variados. Pessoas que sabem de todas as coisas erradas, quando dizemos para ir, dizem, sou apenas uma criança, mas na hora de fazer coisas erradas, já são maduros e experientes. Misericórdia. Número 3. Número 4 é o quê? Ser o quê? Ser fiel no ministério, no seu chamado e propósito divino e vocação. Amém. Você vai ser fiel? Uau. Número 5. Aproveite-se como um ministro. Essa eu realmente poderia ter demorado muito mais tempo. Mas eu quero que você prove a todos que você é um bom, realmente bom ministro. Mas isso se mostra na paciência. Como se você tivesse enfrentado pacientemente problemas e questões difíceis. E eu quero falar sobre me enganar. Sim, esperamos que você se aprove quando não o tratamos bem e cometemos erros. Por favor, aceite que a igreja está sendo administrada por pessoas que cometem erros. E dê tempo a todos para fazerem melhor. Amém. Uau! Número 6. Dedique-se ao ministério. Todos dizem sincera e verdadeira devoção. Devoção. Amém. Devoção. Número 7. Não receba o ministério em vão. Esta graça foi dada a você. Que não seja em vão. Olhe para este irmão que estava nos contando sobre seu amigo que era fumante de maconha. E ele deveria ter morrido junto com ele. Mas ele está vivo. E o fumante de maconha morreu sem conhecer o Senhor. Isso deveria ser em vão? Você tem que entregar toda a sua vida, irmão. Não tem como dizer, você não pode escrever um cartão para Deus e dizer, querido Senhor, eu te amo. Muito obrigado por morrer por mim. Não adianta nada. Deus não recebe esses cartões e esses gestos bonitos. Ele espera. A maneira de dizer obrigado é com sua vida. Tem que se entregar. Se Ele deu a vida por você, o que dar a Ele? Você tem que dizer obrigado com toda a sua vida. Olha, quando você ouve como as pessoas morrem, quando você vê pessoas morrendo, sempre que, sabe, quando você visita alguém que senta com alguém cujo ente querido morreu, e essa pessoa descreve para você como a pessoa morreu, você vai até ficar com medo no seu quarto. Quando dizem, ele só virou na cama assim e ficou deitado ali. Aí, quando chamamos por ele, ele não respondeu. Você vai ficar com medo no seu quarto quando estiver se virando assim. Ei, essa é a última curva? Essa é a última curva? Quando dizem, bem, ele começou a respirar assim, e você se pergunta, esta é a última respiração? Você sentirá até dores musculoesqueléticas que são como, não está lá dentro. É como se algo estivesse em seu osso. E você vê isso. Você vai pensar, ei, é isso? Não é realmente uma dor de coração de verdade. São apenas ossos de muito esforço. Você começa a pensar, ei, é isso? É como se em apenas um segundo você estivesse em um mundo completamente diferente.
Então, todo e cada dia é um dia de profundo agradecimento. E uma vez que você está aqui, vamos dar tudo de nós a Ele. Vamos dar o nosso melhor a Ele. Vamos dar a Ele tudo o que pudermos. Não espere. Então, nesse momento, eu quero enviar um cheque para o Jesus que cura. Se talvez isso puder prolongar a minha vida, eu quero escrever um cheque agora mesmo. Não faça isso de forma alguma. Sirva a Ele de todo o seu coração. Tenha um coração limpo e puro. Todo mundo aqui deveria pensar seriamente sobre a morte. Tenha um coração limpo. Senhor, o que eu faria se o Senhor me chamasse agora, neste exato momento? Quero dizer, você já pensou sobre isso, juiz? Você já pensou profundamente sobre isso? Se ele disser que acabou, o que você faria em relação a Deus? Então faça agora, apenas faça. Há muitas coisas assim na minha vida que eu fiz e que ainda faço. Então, supondo que hoje seja o último dia, o que eu faria, então faça. E você vai se surpreender. Deus vai te dar muitos dias e você vai olhar para trás e dizer, eu pensei quando meu sogro morreu. Ele escreveu isso em seu testamento há cerca de 20 anos. E ele nunca mudou isso. E um dia ele estava dirigindo no trânsito daquele jeito. Um homem chegou perto do carro e disse, pensei que você estivesse morto. Há muito tempo atrás. Ele o viu no trânsito. Pensei que você tivesse morrido há muito tempo. Sim, eu nunca soube que você ainda estava vivo. Ele era tão velho. Pensei que você tivesse morrido há muito tempo. As pessoas vão achar que você morreu, mas você não está morrendo. Eu vejo você vivendo em nome de Jesus. Fiquem de pé, todos. Certo, escutem. Amanhã de manhã teremos uma sessão antes do café da manhã. Então, o café da manhã é servido por volta de que horas? Especificamente, entre 8h30 e 9 horas da manhã. Consequentemente, a primeira sessão do dia está programada para acontecer bem cedo, logo no início da manhã, precisamente por volta das 6 horas da manhã. Certo, agora diga seu nome, eu disse. Onde você achou que estava? Você está no acampamento. Isso não é um feriado. Não estamos de férias. Estamos em um acampamento, ok? Então, 6 horas para 6h30. Com certeza, às 6h30 nós começamos. Então, para aqueles que precisam ser avisados, é às 5h30, para que vocês estejam aqui às 6 ou às 6h30. Estou dizendo, às 6h30, você vai perceber que está perdendo algo maravilhoso logo cedo pela manhã. Você sabe, nos acampamentos, sempre de manhã cedo é geralmente o melhor momento. Então, eu acredito que você será abençoado. Separe sua última oferta antes que eu compartilhe a graça com você. Sua última oferta. Alguns perguntam, por que você está recolhendo outra oferta? Se você já está cansado disso, não sei o que vai fazer amanhã. E traga dinheiro quando vier à igreja, certo? Vá aos caixas eletrônicos, use-os. Toda vez que temos um acampamento, o caixa eletrônico fica vazio, esgota. Então, certifique-se de ir rapidamente. Todos separem uma oferta. E deixe-me orar com vocês. Pai, obrigado. Teu povo está dando de novo, e de novo, e de novo. Te agradecemos por esta grande bênção. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Obrigado, Senhor, pelo que nos mostraste hoje. Pelas palavras que falaste aos nossos corações hoje. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Obreiros, recolham a oferta antes que nós... É a micha na igreja? Aleluia.